Já parou para pensar que existe um tipo de escudo espiritual? Um que é tão forte, mas tão forte, que consegue proteger a alma das forças mais sombrias que existem? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar no que a nossa fonte chama de processo de assentamento mágico. Uma defesa que é, olha, vital para quem está trilhando um caminho espiritual de altíssimo risco. E para começar, vamos com uma pergunta que é central para tudo isso. O que seria um para-raios cósmico para a alma? Guarda bem essa imagem, essa metáfora, porque ela é a chave para a gente entender a proteção que vamos desvendar hoje. É uma imagem poderosa que vai acompanhar a gente por toda essa exploração. Bom, para entender esse escudo, primeiro a gente precisa saber quem o utiliza, né? Nossa jornada começa com os protagonistas dessa história toda, os médiuns que trabalham com um tipo muito, mas muito específico de guia, os guias executores. E esses guias, na verdade, são bem mais comuns do que se imagina por aí. Eles são chamados de demandadores, mas aqui a palavra tem um sentido positivo, sabe? Eles não estão demandando coisas para si. O que eles demandam é a execução de algo muito maior, a lei divina, a lei do karma em si. E o trabalho deles, olha, não é nada simples. Eles são agentes diretos do karma e atuam por atração. O que isso quer dizer? Quer dizer que os seus médiums são, assim, inevitavelmente levados a confrontos. E confrontos violentos mesmo, com entidades das trevas. Seres que estão paralisados em domínios sombrios. É uma verdadeira linha de frente espiritual, um trabalho de altíssimo risco. E claro, com um trabalho de alto risco, vem uma ameaça igualmente séria. Vamos agora conhecer os antagonistas dessa dinâmica. Aqueles que ficam ali, espreitando nas sombras. A fonte que a gente está analisando identifica eles sem rodeios, os magos negros. Eles são descritos como a escória das religiões, seres que manipulam processos mágicos destrutivos lá dos abismos mais escuros da espiritualidade. E a ameaça é muito pessoal, muito inteligente. Essa citação é assustadora, mas muito reveladora. Eles não atacam de qualquer jeito, ao acaso, não. Eles caçam, eles provocam e ficam esperando por uma única falha. Um descuido para poder roubar o poder do médium. Não é uma batalha só de força bruta, é uma batalha de astúcia e de vigilância constante. Diante de uma ameaça tão específica e perigosa, é preciso uma defesa que seja igualmente específica e poderosa. É exatamente aqui que entra o nosso conceito central, a resposta para esse conflito todo. O assentamento mágico é apresentado como uma grande solução. E não é um amuleto qualquer, viu? É um escudo sólido, uma verdadeira fortaleza energética, projetada especificamente para repelir essas investidas super bem planejadas que vêm das trevas. Agora, o que é mais interessante aqui é como tudo se conecta com a nossa pergunta lá do começo. O assentamento, quando ele é feito do jeito certo, se torna exatamente aquele para-raios cósmico. Ele oferece segurança total ao médium porque ele atrai e neutraliza as energias negativas que são direcionadas. Mas como se constrói esse para-raios? A eficácia dele não é automática, não. Ela depende de uma sintonia perfeita. E a fonte detalha exatamente como essa arquitetura espiritual tão delicada funciona. E o ponto crucial é este aqui. Não basta só fazer um assentamento. Ele precisa alinhar 3 elos de forma perfeita. Primeiro, a vibração do orixá regente, que é a força da natureza que rege a essência espiritual da pessoa. Segundo, a vibração do guia executor. E terceiro, a do próprio médium. Todos os 3 precisam estar em sintonia perfeita, como se fossem uma única corrente de energia. Tá, e se essa sintonia não for perfeita, o que acontece? Bom, o texto é muito claro sobre as consequências e alerta para um perigo que pode vir de dentro do próprio escudo. Esse slide mostra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, a harmonia que gera segurança total. Do outro, o caos. A fonte dá um exemplo bem claro. Imagina uma pessoa que é regida por Xangô, um orixá ligado à justiça e ao fogo, usando elementos de Iemanjá, a orixá das águas salgadas, num assentamento firmado na energia de Ogum, o orixá do ferro e da guerra. É uma verdadeira miscelânea, uma confusão de energias que não conversam entre si. Então, o ponto fundamental é esse. Um assentamento mal feito não é só ineficaz. Ele se torna ativamente perigoso. A energia caótica que ele gera pode se voltar contra a pessoa que ele deveria proteger. O escudo se torna uma arma apontada para si mesmo. Isso tudo nos leva a uma questão que é a base de toda essa estrutura de proteção: o autoconhecimento. A certeza sobre a própria regência espiritual. É a pedra angular de todo o processo.
A fonte aponta para um erro bem comum, a identificação errada do orixá regente. Muitas vezes, isso acontece por meio de jogos de búzios. O texto explica que, embora vários orixás possam atuar com um médium, só um é o regente natural daquela encarnação, o verdadeiro pilar da sua estrutura energética. E aí a fonte lança esta pergunta direta e provocadora. Tem-se a certeza de que aquele orixá é realmente o regente? É um convite para uma reflexão profunda, né? A base de toda segurança mágica depende da resposta certa para essa pergunta. Sem essa certeza, todo o assentamento é construído sobre areia movediça. E a nossa análise termina com a mesma frase enigmática da fonte. Mais do que isso, não pode ser comentado aqui. É um final que não dá respostas fáceis, mas que aponta para um caminho de busca interior, de estudo profundo. Deixa a responsabilidade final onde ela sempre esteve, com cada um.